E aí, pessoal da Loteca, meu nome é Eduardo, Loteca 1131. Na 1130 fiz 11 pontinhos, tá bom? Não sei se vocês repararam, na 1130 teve 8 jogos com placar de 1 a 1. Está acumulada. Temos aí jogo 1, 3 e 4 na terça-feira. Aí jogo 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na quarta-feira. Jogo 11, 12, 13 e 14 na quinta-feira. Então bora lá, vamos tentar caprichar na terça-feira, né? Pra gente poder ir bem pro resto. Jogo 1, Brasil e Colômbia. Terceira rodada do grupo D. Brasil, o segundo colocado, uma vitória e empate, venceu o Paraguai. Venceu até bem, né? E empatou com a Costa Rica naquele joguinho medonho que todo mundo viu. Só que se ficar em segundo, pega o Uruguai, tá? E só um detalhe, nos últimos 5 jogos que o Brasil fez, venceu 2 e empatou 3. Pega a Colômbia, que é a primeira do grupo, 2 vitórias, venceu o Paraguai, venceu a Costa Rica, e nos seus 5 últimos jogos, incluindo esses 2 aqui mais amistosos, venceu todos os 5 jogos. Um joguinho bem perigoso para o Brasil, né? A Colômbia pode forçar ali o empatezinho, tá? Brasil favorito, tá o pontinho vermelho ali do possível empatezinho, mas eu vou seco no Brasil. Jogo 2, CSA e Figueirense. Jogo da Série C. CSA é o 18º colocado, uma vitória, 5 empates, 4 derrotas. Em Alagoas não venceu, foram 4 empates e 1 derrota. Nos 5 jogos em casa que fez, 3 vezes foi 1 a 1. Acho aqui que está na hora de vencer, tá? Está na hora do CSA ganhar, já que não ganhou em casa até agora. Mas pega o Figueirense, é o 6º do grupo da Série C. 5 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Fora de Floripa, tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Aliás, aqui voltando aqui no CSA, é o segundo pior ataque e a terceira pior defesa. Mas é um joguinho complicado. CSA pode ganhar, pode dar empate, pode dar Figueirense. Eu vou de triplo, mas se eu fosse fechar, eu fecharia no CSA e no empate. Jogo 3, Novo Horizontino e Mirassol. Novo Horizontino é o 11º colocado, 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Em casa, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Vem pontuando mais como visitante do que como mandante, hein? O Mirassol é o 10º colocado, 5 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Fora ainda não venceu, o Mirassol não ganhou fora de casa. São 2 empates, 4 derrotas. Em 6 jogos fora, em 5 não fez nem gol. Na terceira rodada do Paulistão se enfrentaram, foi Mirassol 1, Novo Horizontino 1. Novo Horizontino aqui eu acho que é favorito, tá? Mas não descarto nem o empatezinho, nem a vitória do Mirassol. Jogo bem complicado, um pouquinho mais pendente para o Novo Horizontino, mas o Mirassol é um timinho chato. Eu vou fazer um triplo aqui também, tá? Tudo isso aqui tentando passar para quarta-feira, hein? Jogo 4, Costa Rica e Paraguai. Costa Rica é a terceira colocada do grupo D, um empate e 1 derrota. Aliás, é a terceira colocada por causa do empate contra o Brasil, né? O Paraguai tem 2 jogos, 2 derrotas. Perdeu tanto para a Colômbia quanto para o Brasil. Mas tem aí certeza que pelo menos vai tentar uma vitória, né? Não vejo aqui o favoritismo nesse jogo, tá? Vejo aqui mais para um provável empatezinho aqui ou Paraguai. Eu vou fazer um duplo aqui, tá? Desdobrado. Tá o xizinho ali. Não acredito na vitória da Costa Rica, não. Jogo 5, Cuiabá e Botafogo. Cuiabá é o 14º colocado, 3 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Em Cuiabá, 1 vitória, 3 empates, 3 derrotas. Vem de 3 empates seguidos. Em casa, 7 jogos. Em 5 jogos, não fez nem gol. E nos outros 3, não levou gol. E em 3 não levou gol, desculpa. Botafogo é o vice-líder do Brasileirão, 7 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Fora do Rio foram 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Tem o segundo melhor ataque, fez gol em todos os jogos. Acho aqui que o Botafogo é favorito para esse jogo aqui, mas não descarto aqui o empatezinho, tá? Eu vou fazer um duplo aqui e até o Cuiabá pode ganhar, tá? Pode me cobrar, tem um pontinho vermelho ali, hein? Cuiabá é um time perigoso também, tá na hora de fazer subir um pouquinho mais. Jogo 6, Criciúma e Cruzeiro. Criciúma é o 13º colocado, 3 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Em Criciúma, 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas.
fez gol em todos os jogos, tá? Mas só em um jogo não levou gol. Faz e leva também o Criciúma. O Cruzeiro está bem, é o 7º colocado, 6 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Fora de Minas foi 1 vitória, 2 empates, 4 derrotas. Não vejo favoritismo nesse jogo aqui também, tá? Mas eu acho que o Criciúma, pelo fator casa, tem uma pequena vantagem, pelo futebol o Cruzeiro leva vantagem. Mas eu vou ficar aqui com o time da casa, achando que o mais provável aqui seja um empate, tá? Eu vou de empate e Criciúma, não descartando o pontinho vermelho na vitória do Cruzeiro, hein? Jogo 7, Vasco e Fortaleza. O Vasco é o 16º colocado. Desculpa, tá? 3 vitórias, 2 empates, 8 derrotas. Em São Januário, são 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Nas 13 rodadas, só em 2 jogos não levou gol. O Vasco é uma defesa bem falha. Fortaleza vem bem, é o 8º colocado, 5 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. Fora do Ceará, não vai tão bem, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas. Está melhor em casa, mas fora de casa só fez 3 gols, tá? Outro jogo aqui para mim meio que sem favorito, né? Eu acho que pelo futebol o Fortaleza está um pouquinho melhor, mas eu acho que o Vasco pode se beneficiar pelo fator casa. Eu vou de duplo, tá? Eu vou fazer aqui como meu principal o empate e vou desdobrar 8 cartõezinhos no Vasco. Jogo 8, Bragantino e Atlético Goianiense. É o 9º colocado Bragantino, 5 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Em casa, tá muito bem, 4 vitórias, 1 empate e só 1 derrota. Em 6 jogos em casa, venceu 3 jogos por 2-1. Placarzinho favorito do Bragantino no começo aqui do Brasileirão. O Atlético Goianiense é o 17º, 2 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Fora de Goiânia, 2 empates, 2 vitórias, desculpa, fora de Goiânia, 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, tá? É melhor como visitante o Atlético Goianiense, hein? Olha que interessante. Ontem venceu os 2 jogos. Os 2 jogos que o Atlético Goianiense venceu foram fora de casa, tá? Mas foram 7 jogos fora. E ninguém conseguiu fazer mais de 2 gols no Atlético Goianiense, hein? Ó, o Atlético Goianiense fez 7 jogos fora, tá? E ninguém conseguiu fazer mais de 2 gols no Atlético Goianiense. É um dos poucos aqui onde tem um favoritismo totalmente pro Bragantino, né? Eu vou seco no Bragantino, descartando aqui no máximo um pontinho vermelho ali no empate. Jogo 9, Atlético Paranaense e São Paulo. O Atlético Paranaense é o 5º colocado, 6 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Jogando em Curitiba, não perdeu, são 4 vitórias e 2 empates. Em 6 jogos em casa só levou 3 gols. Muito bem como mandante o Atlético Paranaense, hein? O São Paulo logo atrás é o 6º colocado, 6 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Fora do Morumbi, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. É o 4º melhor ataque, tá? E eu vejo aqui o Atlético Paranaense um pouquinho mais favorito que o São Paulo, tá? Só que o São Paulo pode tentar segurar um empatezinho aqui. Então aqui eu vou desdobrar também, eu vou 8 cartõezinhos no Atlético Paranaense e 8 cartõezinhos no empate, achando que o Atlético Paranaense, pelo fator casa e pelo futebol, é um pouquinho melhor que o São Paulo. Jogo 10, Atlético Mineiro e Flamengo. O Atlético Mineiro é o 11º colocado, 4 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. Jogando em Minas, 1 vitória só, 4 empates e 1 derrota. Está bem melhor como visitante também, outro time melhor como visitante, não está bem em casa não. Só que precisa somar em casa no Atlético Mineiro, então pode ser aqui bem complicado esse jogo pro Flamengo. O Flamengo é o líder, 8 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Fora do Rio, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Tem o melhor ataque do Brasileirão. Nos 7 jogos fora de casa, em 4 jogos, só fez 1 gol. Talvez aqui o jogo mais equilibrado da loteca para se apostar, né? Mereceria um triplo aqui, mas faltou cartucho para mim, tá? Dei prioridade na terça-feira para passar. Mas eu vou ficar aqui com empate e vou arriscar no Atlético Paranaense com muito medo desse jogo aqui do Flamengo, tá? Mas bora lá, o jogo é isso aí. Jogo 11, Bahia e Juventude. Bahia é o 3º colocado, 7 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Jogando em Salvador, está com 100% de aproveitamento, 6 jogos, 6 vitórias.
tem um segundo melhor ataque. Nesses 6 jogos em casa, em 3 não levou nenhum gol e em 3 só levou um gol por jogo. Pega o Juventude, que é o 12º colocado, 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Fora de Caxias, ainda não venceu, 2 empates, 4 derrotas. Nesses 6 jogos fora de casa aqui, fora o Juventude, fez um gol em cada jogo e levou 2 em média por jogo. Tá? Bahia totalmente favorito pelo futebol, pelo fator casa, eu estou indo seco no Bahia. O máximo daqui eu acho que é um empate, Juventude seria uma baita de uma zebra para o Loteca acumular de novo. Jogo 12, Grêmio e Palmeiras. O Grêmio é o 18º colocado, 3 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. Jogando no Sul, ou quase lá perto do Sul, 3 vitórias, 3 derrotas. É o pior ataque do Brasileirão, em 4 jogos não fez nenhum gol e em 6 jogos só fez um gol. Pega o Palmeiras, é o 4º colocado, 7 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Jogando como visitante, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Palmeiras está melhor fora do que em casa, hein? Perdeu o último jogo fora, tá? Não acredito que vai perder 2 jogos seguidos fora, não. Palmeiras meio que favorito, né? O empatezinho aqui seria o mais provável, eu não tenho esse cartucho também, já gastei tudo lá para cima. Então eu vou ficar aqui com Palmeiras seco, não descartando o pontinho vermelho ali no empate. Jogo 13, Corinthians e Vitória. Corinthians é o 19º colocado, 1 vitória só, 6 empates, 5 derrotas. O 19º hoje, hein? Hoje é segunda-feira, tá? Ainda não rolou o jogo Corinthians e Palmeiras, daqui a pouco. O Corinthians na Arena, 1 vitória, 4 empates e 1 derrota. 8 jogos sem vencer. Uma enorme pressão, tem obrigação de ganhar esse jogo aqui em cima do Vitória. O Vitória é o 15º, 3 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. Fora da Bahia, 1 vitória só, 2 empates, 3 derrotas. Cara, não tem como o Corinthians não ser favorito nisso aqui, pelo futebol, pelo fator casa, pela obrigação de ter que vencer esse jogo, tá? Eu vou seco no Corinthians aqui. Se tiver um empate aqui, para mim já seria uma zebra. Jogo 14, Fluminense e Internacional. Fluminense é o último colocado. Quem diria o campeão da Libertadores, campeão da Recopa. Mesmo elenco praticamente. 1 vitória, 3 empates, 9 derrotas. Jogando no Rio, 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas. Tem a segunda pior defesa, tá? São 6 derrotas seguidas de um time campeão de Libertadores. Não pensei que um dia ia ver isso, né? Mas está acontecendo. O Internacional é o 10º colocado, 5 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Fora do Sul, aí por perto, são 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Melhor fora do que em casa, hein? Melhor fora do que como mandante, tá? Como o Fluminense precisa vencer, não vejo também muito favoritismo nesse jogo aqui não, tá? Outro joguinho bem complicado. No futebol, o Internacional está melhor, tá? Só que o Fluminense em casa, meu amigo, vai ter uma pressão muito grande, ele, Corinthians, precisando ganhar esse jogo aqui, o Grêmio também. Quem mais aqui tá muito mal? Eu acho que é isso aí, o Vasco e a própria seleção brasileira também, né? Então os times precisam ganhar esses jogos aqui. Bom, pessoal, tá aí meu palpite, tá bom? Passei aqui como é que os times estão no dia de hoje, segunda-feira. Ainda vai ter muito jogo hoje, segunda-feira à noite. Meu cartãozinho aí são 16 cartões, 2 triplos e 4, 5, 6, 7 duplos desdobrados. Vai dar aquele valorzinho de R$216. Pessoal, o papo é tentar matar aqui jogo 1, 3 e 4 terça-feira para poder brincar um pouquinho mais longe, né? Quarta e quinta-feira. Abraço aí para todo mundo, tá bom? Boa sorte. Até sexta-feira ou quinta-feira.